Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui, muito obrigado pela confiança nos nossos trabalhos espirituais, pedindo a vocês que curta, comenta, compartilha, escreva a cidade, o estado, o país que você ouve o Evangelho no Lar, como tem sido a sua experiência com o nosso Evangelho no Lar. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, nós temos o Instagram do aqui Na Luz do Espiritismo, @NaLuzDoEspiritismo. Tem o meu pessoal, o Igomper, tem também o de psicólogo, @o IgomperPsi. Quem quiser nos acompanhar lá. A gente agradece o carinho de todos vocês e vamos já entrando aqui na nossa conexão com Deus, do nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos, como eu disse, com muita alegria. E nós estamos iniciando o mês de dezembro. Hoje é dia 3 de dezembro do ano de 2023, último mês do ano, um ano inteiro aí de Evangelho. Vamos então finalizar esse ano com os últimos Evangelhos, com muita alegria, muita gratidão. As energias vibracionais do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai chegando na Terra, o André Luiz vai nos contar, através do livro Nosso Lar, que as colônias espirituais ficam até mais floridas esse mês, pela lembrança maior do nosso Mestre Jesus. Deveríamos ter todos os meses essas vibrações, mas no Natal ocorre que há mais atos de caridade, há mais amor ao próximo, por uma questão de relembrarmos, se Deus quiser, né, que a gente melhore muito o nosso planeta para que todos os meses sejam assim, para que todos os meses nós consigamos olhar o próximo com todo o carinho, com todo o amor. Até compartilhei essa semana nas redes sociais que uma mensagem, né, que viralizou essa semana, acho muito importante, uma reflexão para todos nós, que há presépios que estão montados o ano todo, mas infelizmente nós, e muitas das vezes, fingirmos não ver. Então, uma reflexão muito importante para iniciarmos aí o mês de dezembro, pedindo à espiritualidade amiga mais uma vez a ajuda para esse mês para todos nós. Vamos entrando então na nossa conexão, trazendo no pensamento uma paisagem que você goste, que te conecte a Deus, à espiritualidade superior. Vamos tranquilizar um pouco os nossos pensamentos, tranquilizar o nosso corpo físico. Ele também será tratado, passará por um tratamento espiritual e também material, através dos bons fluidos. Não esqueça de colocar a sua água para fluidificar também. Se você estiver fazendo com outros membros da família, coloque uma garrafa. Também depois pode distribuir aí para os animais da casa, os animais de estimação, nossos filhos. Guarde para tomar na semana, vai tomando aos poucos. E peça com fé, a gente tem que pedir com muita fé. A gente tem que acreditar. Hoje mesmo, nas nossas visitas domiciliares, nós estamos aplicando passe numa jovem que teve um AVC aos 40 e poucos anos, muito nova. Teve um AVC, ficou praticamente paralítica. E foi muito emocionante nós entrarmos hoje, todos os domingos nós estamos indo lá, e observarmos que ela está andando, não vai precisar mais do andador, parou com o uso das fraldas, está conseguindo ir ao banheiro sozinha. Isso é uma felicidade imensa. Por quê, pessoal? Quando a gente perguntou para ela como aconteceu isso, como ela conseguiu andar, ela falou que todos os dias ela acordava e mentalizava ela andando. Ela acreditava que ela voltaria a andar, nem que fosse para ela pendurar nas paredes e voltar a andar. E assim foi, ela iniciou se esforçando bastante e voltou a andar. A mãe dela, que estava lá conosco, também contou que teve um AVC muito nova, nós não sabíamos. E ela falou que também, quando ela teve, ela falou, eu quero voltar a andar. E aí ela leu na época, alguns anos atrás, numa revista, que seria bom aprender violão, estimular o cérebro para estimular o sistema nervoso central. Mas ela falou, fundamental para mim foi também acreditar. Então a gente vai observando nos contatos diários com
as pessoas que vão ali até o centro buscar ajuda espiritual e vibracional, como que a fé, como que as vibrações que nós também buscamos no dia a dia. Então, eles estão ali buscando o passe uma vez por semana, que o centro vá até a residência, porque elas não conseguem ir ainda. Mas, para o outro lado, eles estão trabalhando o pensamento através da espiritualidade superior. O pensamento que a gente pode chamar de positivo, outros podem chamar de um pensamento mais funcional, um pensamento que nos dá força. Ali não foi um milagre, a espiritualidade está ajudando, mas ela também se esforçou, ela também teve a sua participação. E também foi ali e pegou os produtos que ela não está mais doando e doou. Olha só que atitude bacana. Enquanto estavam servindo de utilidade para ela, que ela ainda não estava andando, ela utilizou, foi grata ao centro e depois doou novamente para outras famílias. Então esse é o grande exemplo que nos fica, sem falar o nome dela aqui, eu estou trazendo exemplo, para dizer, é possível sim nos curarmos de diversas questões nas nossas vidas. Muito provavelmente, a gente sabe que ela, no caso, ajudou bastante com o seu psiquismo. E ajudando, elevou o seu padrão vibratório, ajudando assim a espiritualidade a agir com mais facilidade. Então nós vamos então para a nossa prece inicial, pedindo a autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho no lar, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Deus, nosso Pai amado, de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga, superior, que nos ajuda, neste momento estamos iniciando este Evangelho no lar, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui neste momento em oração, em vibração para nós, para os nossos familiares e para o planeta. Nós pedimos, Jesus, conduza este Evangelho no lar, me dando a intuição necessária que vou falar, mas também ajudando aqueles que irão ouvir neste momento a receber um pouco de uma condução espiritual, uma gota que seja de um aprendizado, já sairá daqui muito beneficiado. E que eu também possa aprender junto com os meus irmãos. Obrigado por esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Em sorteio aqui, antes de começarmos, sorteamos o item bem-aventurado do capítulo, né? Bem-aventurado os que são misericordiosos, o item 16 que saiu para nós, e também o 17, que vai falar da indulgência. Hoje nós vamos falar um pouquinho da indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Então vamos iniciar hoje ao contrário, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Fica mais fácil. A indulgência, item 16. Espíritas, queremos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucas pessoas fazem o uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão delas unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível. Seria não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com perfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outras, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, tem apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar? Que valeis mais do que o culpado?
Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, você mesmo no caso, e indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê o pensamento íntimo de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas das vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamai em altas vozes, anatemas, tereis quiçá cometido falta muito mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, o Espírito Protetor, de 1873, de Bordeaux. Bom, vamos ler essa primeira parte, trazer aqui mais uma vez sobre a indulgência, a caridade, na indulgência do não julgamento, que é um dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Um tema que caiu muito aqui no Evangelho esse ano, nós voltarmos mais uma vez o coração para os nossos próprios defeitos. É claro, pessoal, que toda regra há uma exceção. Estamos num mundo ainda violento e que muitas das vezes, ao observar ou ver um crime, por exemplo, que é um erro do próximo, nós não só podemos, como devemos denunciar, porque senão é negligência da nossa parte. Inclusive hoje em dia que nós temos aí as denúncias anônimas, a pessoa nem precisa saber que foi você que denunciou quando principalmente está ocorrendo um perigo eminente ali da vida de qualquer pessoa ou de um ser vivo como de um animal, nós também não podemos negligenciar. O que o capítulo vai nos ensinar aqui é não ficar debruçado sobre o erro dos outros 24 horas por dia, acabando com as nossas energias psíquicas e acabando com o nosso processo de conhecimento, de aprendizado espiritual, porque é isso que o capítulo chama a atenção. Então, quando as pessoas leem isso daqui, leva só para o outro lado. Então se eu ver acontecendo um crime, eu não posso às vezes chamar atenção, eu não posso chamar a polícia, não é nada disso que o capítulo está falando. O capítulo está falando daquelas pessoas que vivem para julgar os outros, os problemas e os erros dos outros, e esquecem, apagam e anulam os seus. Muitas das vezes, problemas menores do que essas pessoas têm. Dificuldades, às vezes, menores. Mas por quê? Ganhamos tempo no entretenimento com a vida alheia. E hoje em dia, com a facilidade de termos acesso à vida alheia pela internet, nós ainda perdemos mais tempo. Quando não perdemos tempo julgando os familiares, vizinhos, colegas de trabalho, vamos para a rede social ainda julgar a vida de outras pessoas que a gente nem sequer conhece pessoalmente. Está lá do outro lado, e aqui às vezes, pessoal, nós estamos ali julgando uma pessoa que está fazendo uma coisa e a pessoa está recebendo ali um dinheirão para aquilo, e você está do outro lado criticando, sem receber nada, a pessoa está lá vivendo muito bem. E às vezes é tudo, como dizem hoje, um chamariz para o marketing. Até as brigas hoje na internet a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Teve aí diversas brigas fakes, como dizem hoje em dia, montadas para engajamento, para ganhar seguidores. E nós estamos ali aplaudindo essas questões. Quando o capítulo nos ensina a deixarmos o erro, o problema dos outros de lado, é também nisso. Enquanto nós estamos perdendo ali tempo, evitando olhar para as nossas questões, nós estamos atrasando o nosso processo vibracional. E que muitas das vezes, os nossos irmãos inferiores, infelizmente, que às vezes estão na retaguarda, querendo que nós, mais uma vez, erremos ou não evoluamos nesta encarnação, irão aplaudir a nossa atitude simplesmente por ficarmos parados. Eles nem precisam ter trabalho para nos atingir. Nós já estamos atingindo
entrando ali no problema do outro, ficando com raiva do que o outro está fazendo, sendo que o outro muitas das vezes não vai nem ter acesso àquilo ali que nós estamos pensando, de modo a ajudá-lo a mudar. Não, claro que não. Viu uma situação triste, desagradável, vamos orar, vibrar para aquela pessoa, enviar as nossas mais caras energias para aquela situação. Em primeiro lugar, você será beneficiada. Como nós já falamos aqui tantas vezes no Evangelho, quando nós fazemos um bem para alguém, seja ele em que nível for, o primeiro beneficiado é você mesmo. Mas quando nós estamos ali também julgando o erro dos outros, quando nós estamos na complexidade, observando, nós estamos atrasando e estamos também influenciando o nosso perispírito, o nosso psiquismo para as questões mais negativas. Nós, enquanto seres humanos, já tendemos a atrasar esse processo. Com toda certeza, nós sempre, isso na nossa história, nos nossos séculos, isso sempre chamou a atenção da comunidade como um todo. Mas é hora de nós quebrarmos esse ciclo, principalmente para nós que somos espíritas. E pessoal, acreditem, eu estou no meio espírita há muitos anos e nós observamos o tempo todo isso ainda acontecendo. Não é porque é espírita que nós perdemos esse hábito da noite para o dia. Esse hábito se perde com muito treinamento, acreditem. Às vezes a pessoa se pega até no inconsciente fazendo isso, ou pensando. Quando a gente às vezes deixa de verbalizar, vai para o pensamento, já é uma melhora. Mas ainda nós fazemos. Então, por que nós às vezes temos que repetir um tema tantas vezes aqui? Porque é um tema necessário para que nós aprendemos juntos, eu e vocês, para que isso fique como um aprendizado e nós consigamos executar no nosso dia a dia. A indulgência é também uma caridade. Nós sabemos que o mundo ainda é um planeta de provas e expiações. As pessoas ainda vão errar porque elas têm o direito de errar. Por quê? Deus quis assim. Deus, em toda a sua bondade, como diz aqui no capítulo, permite que as pessoas errem. Porque cada indivíduo segue o seu livre arbítrio, a sua decisão de como ser na vida. No item 17, continua aqui que nós vamos ler hoje também o item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as suas próprias ações. E o Senhor, Deus no caso, usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai-os forte, animai-os com a perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as vossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Olha que importante a reflexão aqui, né, pessoal? Dando uma pausa. Quantos de nós oramos o Pai Nosso ou toda semana ou todo dia? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, para que assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus nos ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração tão elevada que diversas religiões utilizam. Já vi orando Pai Nosso na católica, na igreja evangélica, no centro de Umbanda, nos centros espíritas, enfim. Uma oração universal. E que nela está contido ali a indulgência, como ser indulgência. Aliás, como ser indulgente.
Vamos observar. O Pai Nosso foi dito por Jesus há mais de 2000 anos e nós estamos repetindo ele constantemente, seja em qual religião nós formos, porque se você não foi espírita até aqui, você foi ou católico ou evangélico em outras encarnações, outras religiões, muito provavelmente você teve contato com esses ensinos. E por que ainda nós insistimos nesses erros? Porque ainda nos falta o aprendizado mais certeiro, aquele que nós treinamos. Ninguém fica bom e hábil em alguma coisa, qualquer que seja, se não houver treinamento. A teoria já está aí dentro de você. Você precisa começar a praticar. É na prática que se ganha os movimentos mais finos. A espiritualidade tem pontuado muito esse tema também nos evangelhos deste ano de 2023. É na repetição. Não tenha medo de executar o evangelho. Não é somente aqui nos momentos de oração ou quando nós estamos na nossa casa espírita ou em outra religião. É diariamente, pessoal. O evangelho é diário, não adianta. A casa espírita, o momento que nós estamos aqui, é apenas uma supervisão, uma lembrança de tudo isso que a gente aprende aqui. E aí ele continua aqui. O que é que vocês pedem ao Senhor quando implora para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria ao nada? No nada. Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que não se haja praticado. Embora esse mal fosse esquecido, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não rescindirdes nele. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Olha o que o nosso querido irmão está nos dizendo aqui, né? Quantas vezes nós vamos pedir para Deus perdoar? Ai, Deus, perdoa o que eu fiz de errado. Aí Deus aperta um botão lá e erra. Como se fosse assim, né, meus irmãos? A gente sabe que isso faz parte de uma fantasia mental que nós temos. E aí a gente quer também perdoar as pessoas à nossa volta como se fosse apertando um botão. Porque isso é muito mais complexo. Porque a gente só consegue. Por que Jesus nos ensina a oração dominical? Porque Jesus está pontuando ali que o perdão é extremamente necessário para que, em primeiro lugar, nós perdoemos os nossos próprios erros. Porque estamos ainda sujeitos a esses erros. E que é importante uma construção diária nossa para aprendermos a nos perdoar e então eu perdoar o próximo. Porque quando eu olho para os meus próprios defeitos, eu vejo a dificuldade. Poxa, eu já li tanto sobre esse assunto, eu já tentei tanto e eu ainda continuo errando. Calma, eu vou me perdoar, eu vou conseguir. Eu vou ainda ser mais humilde, menos arrogante, mais paciente, enfim, seja qual for a dificuldade. Todos nós temos alguma delas ou todas elas. Quando a gente faz esse processo, a gente observa o quanto talvez o outro tentou, mas acabou falhando, escorregando, infelizmente dando voz a um lado um pouco mais sombrio, caindo numa obsessão, enfim, tantas possibilidades. Aí então eu posso conseguir ser indulgente com o próximo quando eu sou indulgente comigo mesmo. Então o que Jesus está nos dizendo mais uma vez, pessoal? A indulgência para com você em primeiro lugar e para com o próximo. O perdão para com você em primeiro lugar, para o próximo. O não julgamento com você, porque aí você conseguirá também não julgar o próximo. A sua vida já vai te dar tanto trabalho quando você olhar só para ela, ou para os familiares à sua volta, com a ajuda, que você vai ter demasiada energia, muita energia para gastar com essa reforma íntima. É um segredo também para ser indulgente, porque você vai com todas essas energias
ter que repor para cuidar de si mesmo. Esse é o segredo da indulgência. O nosso bispo aqui continua, né? Que quem escreveu isso foi o bispo João, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias que fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera, ou seja, a raiva que compusca, pelo amor que purifica. Olha que legal isso daqui, né? Quando a gente perdoar, a gente dá o manto ali do perdão, transparente, que reflita também os nossos, né? Pregar exemplificando essa caridade ativa, infaticável. Qual a melhor pregação, pessoal? O ato, né? O ato em nós próprios. Enfim, ele continua aqui, a gente vai parar por aqui, que já deu para compreendermos aí o tema, né? A indulgência. Indulgência ainda, capítulo 21, do Encontro de Paz, Diversos Espíritos, a psicografia de Chico Xavier. Essa mensagem é psicografada por Emmanuel. Emmanuel vai nos dizer aqui: a indulgência não é apenas caridade para com os outros. Ela é igualmente usada como sendo um processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. Por isso mesmo, o tato deve estar conosco, a feição de porta-verdade, a fim de que os nossos pensamentos não venham a ferir os outros, tornando de outros para nós de maneira a ferir-nos. Assim nos expressamos porque a ideia em si é fonte de força em que a palavra se articula. Emmanuel continua: aprendamos ainda e sempre a empregar a indulgência construtivamente em se tratando das pessoas. Quando esse companheiro ou aquela companheira se mostrar autoritários de modo excessivo, mentalizemo-los por irmãos responsáveis e confiantes, surgindo os que se nos afigurem vagarosos na execução das tarefas que lhes caiba. Imaginemo-los por meticulosos e tímidos, nunca por preguiçosos ou lerdos. Se aparecerem por figurinos de avareza e se chamamos a exprimir-nos quanto a eles, interpretamo-los por amigos de poupança e não da sovinice. O que Emmanuel está nos ensinando aqui, né? Trocarmos esse pensamento, ele está nos dando dicas para a mentalização. Então, nossa, mas fulano é muito pão duro, né? Ele está falando aqui da sovinice, etc. Fulano não gasta com nada, é mão de vaca, ou seja, expressões que a gente pode trocar, porque nós não sabemos de fato o que a pessoa está passando. A gente acha que conhece a vida financeira de alguém. Quando a gente vai alertá-la na casa espírita sobre essas questões, a gente alerta em geral, a gente não pode estar falando ali por ninguém específico, porque de fato nós não conhecemos a vida financeira das pessoas. Nós estamos ali alertando em geral para todos. E cada um vai comer a semente mais necessária para a sua vida. Se a pessoa realmente é uma pessoa assim, ela vai compreender. Por isso que os ensinamentos, pessoal, devem ser generalizados. Quando a gente está em grupo, para as futuras pessoas aí que querem um dia ser orador espírita, ou trabalhar num grupo espírita, ou de qualquer outra religião. Né? A gente não pode, não deve atacar uma pessoa diretamente. Isso também é ter indulgência para com o próximo. Quando se revelarem portadores de opiniões demasiadamente fracas, aceitá-lo-emos por amigos sinceros, mas não imprudentes, em se evidenciando facilmente irritáveis. Vejamo-los por temperamento emotivos, e não por pessoas aborrecidas ou intolerantes. E quando se nos destaque aos olhos por irmãos indecisos ou amorfos, saibamos classificá-los por amigos cautelosos e moderados. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Essas pessoas podem nos ensinar, muitas das vezes, como não ser, como evitar a ser. Porque se uma figura
uma presença de pessoa está te irritando numa comunidade, no seu trabalho, ali está uma mensagem cristã gritando para você. Primeiro, para ser indulgente com essa pessoa. Segundo, para orar por essa pessoa. Terceira, não ser como essa pessoa. Só que para não ser como essa pessoa, você precisa analisar o seu comportamento. E muitas das vezes, ouvir críticas atentas, obviamente, não é para se demasiadamente ficar destruídas sobre você mesmo, mas observar. Se o que as pessoas estão falando de você, e essas pessoas, eu digo aqui família, pessoas mais próximas, não tem razão de ser. Porque às vezes são críticas realmente pontuais. Indubitavelmente, os pensamentos e as palavras na expressão simbólica são cores e tintas com que nos será lícito expressar a própria conceituação de acontecimentos determinados. No entanto, em se tratando de criaturas sensíveis quanto nós, sejamos observadores das ocorrências e irmãos das pessoas, a fim de auxiliá-las para que igualmente nos auxiliem. Busquemos sentir e pensar, agir e realizar no bem, e saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra capaz de compreender, a de amparar, orientar e servir. Emmanuel. Bom, pessoal, está bem explicado aí o tema, né? Indulgência. É claro que nós podemos estudar sempre sobre o tema para finalizarmos aqui este Evangelho no Lar. Vamos trazer o caso do Chico, que está ali no Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E a gente lembra desse caso, eu não estou com ele aqui agora, mas eu lembrei na hora que eu estava lendo sobre a indulgência, é o caso que vai dizer bondade para todos. Enfim, estava ali no centro, o Chico psicografando, fazendo seus trabalhos habituais, e chegam dois senhores causando ali algum burburinho ali, falando muito alto, e o Chico logo quis saber o que estava acontecendo, e as pessoas falando que aqueles dois senhores eram pessoas que não acreditavam nos espíritos, que estavam ali atrapalhando o ambiente. E o Chico, como sempre, olhou ali aquela situação, pensou, obviamente, e consultou o Emmanuel. E perguntou: Emmanuel, a gente deve deixar esses senhores no salão ou devemos pedir que eles se retirem? E Emmanuel, na mesma hora, falou: Chico, de maneira nenhuma, deixe que eles fiquem. Apenas peça, né, para que eles fiquem mais em silêncio, respeitar o ambiente ali. Enfim, mas deixem. E aí o Chico falou: mas, Emmanuel, Jesus nos ensinou a não jogar pérolas aos porcos. Por que então deixá-los aqui? Eles são ateus, eles não acreditam em nada disso, a mediunidade nem nada. E o Emmanuel falou com ele: Chico, é verdade. Jesus nos ensinou a não jogar pérolas aos porcos. Mas ele também nos ensinou a dar a cada um a sua parte. Hoje a parte deles é ouvir o Evangelho. O que eles irão fazer com isso, deixemos para lá. Se eles vão voltar ou não, se eles vão acreditar ou não, corre por conta deles, da vida deles. A pérolas aos porcos é outro sentido, né, meus irmãos? É quando você está ali, você insistindo, querendo empurrar abaixo o seu conteúdo nas pessoas que às vezes não estão interessadas. Aí sim, nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa voz, a nossa energia, que poderíamos estar direcionando para outras pessoas. Por isso que cada um sabe o que gosta em questões religiosas. Se vocês estão aqui hoje ouvindo, é porque vocês têm interesse no Espiritismo. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é jogar pérolas aos porcos. Mas pode ter alguém que chegue aqui, está escutando pela primeira vez e nunca mais vai voltar. Não tem problema também. Será bem-vindo, como Emmanuel ensinou ao Chico. Então, pessoal, falando da indulgência, eu lembrei desse caso, né, a bondade para com todos, que nós possamos aí levar esses ensinamentos do Cristo, desses espíritos superiores para a nossa semana, o que nós falamos no início também. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento, ser otimistas, pedir com fé, porque Jesus tem o melhor para nós. Nós vamos também, neste momento do passe, elevar os nossos pensamentos para recebermos esse passe. Como eu falei no início, né, da paciente que nós estamos auxiliando lá com o passe, a gente ficou muito feliz da recuperação. Vamos vibrar. Se você está ou não passando por uma situação de saúde ou psicológica, se você conhece alguém que também está precisando desse passe,
Mentalize o rosto da pessoa, o nome da pessoa, se você souber o endereço. E vamos para o nosso momento desse passe à distância vibracional. Você estende as mãos para cima, tranquiliza mais uma vez os pensamentos, entra em conexão com a espiritualidade superior. Estamos entrando nesta sala da cabine de passe. Estamos aí com os quadros, a figura de Jesus, de Maria, de Bezerra de Menezes, que é o nosso mentor espiritual do Espiritismo no Brasil, juntamente com o Chico Xavier, juntamente com outros grandes espíritos, Caibar, Schutel, tanto carinho tem com o movimento espírita brasileiro, que nos ajuda, os nossos mentores individuais. E através das luzes que emanam desses espíritos superiores, entram uma equipe espiritual que irá neste momento nos aplicar o passe. Você se ligará com o espírito que mais se afinizar neste momento para aplicar o passe. E eles iniciam em movimentos rítmicos de 3 a 4 vezes, limpando todo o nosso perispírito, da cabeça até o joelho, limpando energeticamente, movimentando as nossas energias, e nós somos gratos. Gratos por este trabalho. E neste momento, iniciando o passe de fato, irá principalmente regularizando o nosso sistema nervoso central, os nossos órgãos, a nossa corrente sanguínea, órgãos de filtragem do organismo, de digestão. E vocês pensem, se você tem algum problema neste momento físico, pense e peça a Jesus, a espiritualidade também irá agir. Peça com fé, com otimismo, que Jesus irá nos atender. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem aí o passe. Conecte-se com o seu mentor e com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, nós somos imensamente gratos por este Evangelho no Lar. Pedimos que essa luz, que essa energia atinja a todas as camadas espirituais. Os nossos irmãos e irmãs, encarnados ou desencarnados, que estão ouvindo este Evangelho no Lar. E neste momento, com muita gratidão, muito amor, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar, que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, meus irmãos, minhas irmãs, lentamente, agradecendo a esses espíritos amigos após esse passe, movimentando os nossos dedos, das mãos, dos pés, que a gente vai sentindo mais o corpo físico, e volta e a gente agradece. Sempre que você precisar do passe, você pode aí voltar e ouvir novamente esses momentos de luz nas nossas vidas, não só aqui no canal e outros canais. Essa semana nós tivemos uma pergunta que eu vou responder, pessoal, porque eu acho interessante quando é uma pergunta que pode atingir aí a todos, a dúvida, né, pode atingir a todos. Uma seguidora perguntou se pode fazer o Evangelho no Lar em qualquer cômodo da casa. Nós somos livres, pessoal. O Espiritismo não nos proíbe nada. Podemos fazer em qualquer cômodo, cozinha, quarto, qualquer um. Só que a gente dá o conselho de vocês fazerem em ambientes mais neutros, como sala ou a copa, sala de jantar ali, que são ambientes geralmente que não é da intimidade do casal. Às vezes os filhos ficam ali jogando videogame, enfim. São ambientes mais neutros e a espiritualidade pode ter uma maior facilidade em conduzir as energias ali. Ah, William, mas eu divido a casa com outras pessoas, eu vou precisar fazer dentro do quarto. Não tem problema nenhum. Isso é questão de bom senso. Se você só tem o quarto para fazer, faça. Quantas das vezes nós somos atendidos até fazendo uma prece dentro do banheiro, não tem problema nenhum. A espiritualidade irá nos atender de qualquer jeito. Mas, se você tiver um ambiente mais neutro, ótimo. Se não, pode fazer também em qualquer outro lugar.
Bom, vamos mandar um abraço aí para vocês. Um abraço aí para Fatinha Viana, sempre aqui nos ajudando, compartilhando. Conceição Costa, Deus te abençoe, obrigado. Da cidade do Porto, de Portugal. Lucília Miranda, um grande abraço. Beth Gomes também, um grande abraço. Eliane Bate, da Alemanha, um grande abraço. Rosa Maria, um grande abraço. Cidade do Porto. Zoleide Russo, um grande abraço. Dilma, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, um grande abraço. Maria Isabel, um grande abraço. Renata Maria, um grande abraço. Leonardo Smith, família ali de Santa Catarina, um grande abraço, amamos vocês também. Gilda Neves, um grande abraço. Luciane Francisca, de Choupana, em Goiás. Maria Horne, dos Estados Unidos, um grande abraço. Que Deus te abençoe. Cristina Rodrigues, de Contagem, Minas Gerais, um grande abraço. Sidney Bica, um grande abraço. De Brejão, em Pernambuco, a Marinês da Silva Pereira, um grande abraço. Gracinha Milá, Maria Isabel, grande abraço. Serapis, de Sul de Minas, grande abraço. Pessoal da Casa de Fazenda. Dr. Marco Antônio, um grande abraço. Nádia Alcântara, Natalícia Fonseca de Moraes, de Rio Verde, ali em Goiás. Ieda Alcântara. Isamar Senche, lá do ABC Paulista, né, em São Paulo, um grande abraço. Maria Cristina Carvalho, de Salvador, na Bahia. Janaína Ribeiro, um grande abraço, amiga, da Irlanda. Kátia Paz, um grande abraço também. Tamiri Souza, um grande abraço. Sônia Marinho, da Espanha, um grande abraço. Amanda Valéria, grande abraço. Silvana Ribeiro, Eduardo Silva. Tiago, da Alemanha, um amigo, grande abraço. Gil Denice, de Camaçari, na Bahia, um grande abraço. Sônia Cardoso, um grande abraço. De Poços de Caldas, em Minas Gerais, o João Augusto da Silva e Souza, um grande abraço, obrigado. De Salvador, Bahia, Luiz Fernando. Lara Brito, um grande abraço, de Teresópolis, no Rio. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Jaque Cunha, um grande abraço também do Sul, a Jaque. De Laguna, Santa Catarina, acho que é isso mesmo. Milênio, um grande abraço. De Telêmaco, Borda, no Paraná, a Ivone, um grande abraço. Rita Dias, de Rio Claro, um grande abraço também. Dias Dávila, Janda, gratidão. Senador Canedo, em Goiás. Pessoal, um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe. Uma excelente semana, iniciando dezembro aí com muitas vibrações de carinho. Até o próximo Evangelho, se Deus quiser.